estudando para poder entender tudo isso que nos compete, né? Que nesse módulo A Morte e Seus Mistérios é sempre bom a gente estar refletindo a respeito disso, né? E a informação, o estudo, o esclarecimento vai nos confortando, né? E no capítulo de hoje a gente vai estudar o espírito imortal, né? Então seria analisar os aspectos principais que caracterizam a existência e sobrevivência do espírito. É um pouco isso que a gente está sempre conversando, sempre tratando, e vamos seguindo, né? Nessas ideias principais desse capítulo, é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna, né? Ou seja, o espírita tendo essa consciência de que somos sempre vivos, é aquilo que a gente estava agora na prece refletindo, né? Esse intercâmbio entre o mundo do espírito. Apenas uns encarnados, outros desencarnados, mas é o mundo do espírito, né? Então, todos somos vivos, tudo é vida na criação. E em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam graves erros. Então, quanto mais a gente tarda a compreender isso, às vezes mais equívocos a gente tem na vida, né? Quantas vezes a gente já errou, quantas encarnações a gente já teve afastado de algumas verdades por desconhecer determinados aspectos desta face desta verdade, né? E é ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual, plenamente cônscios de sua situação, né? É aquela história, quantos já sabem a realidade do espírito imortal? Muito poucos. Então, porque muito poucos sabem dessa realidade, poucos despertam no mundo espiritual consciente de que trata-se da vida do espírito. Então, esta perturbação que a gente estudou algumas semanas atrás é exatamente decorrente desta falta de conhecimento, de informação, desta lei natural, a vida do espírito, né? E diminuta é a percentagem de seres humanos que se preocupa sinceramente com as questões de seu aprimoramento moral. O despertamento para cuidar das coisas do reino dos céus, que o Cristo já nos anunciou há 2000 anos, ainda é pequeno. A humanidade ainda muito mais se preocupa com as coisas da matéria, em detrimento das coisas do espírito, né? Então, a maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias na vida do além-túmulo, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e de suas paixões. Onde está seu tesouro, aí estará seu coração. Despertando no mundo espiritual, a alma vai estar aonde estão os seus amores. Se ele deixou na Terra preso às coisas materiais, ele ainda vai continuar nessas vibrações que o prendem às coisas da matéria, né? O corpo das suas impressões físicas prossegue perfeito, fazendo-nos experimentar acerbas outras torturas inenarráveis, sofrimentos. A história de achar que ainda está no corpo e sofrer algumas decorrências no corpo espiritual, decorrente dessas sensações, que é o que a gente vai estudar aqui um pouco, né? No além-túmulo, os espíritos se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal qual sucede entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. O mundo de relações que a gente vive encarnados é um reflexo do mundo espiritual. A gente vai aprendendo isso, né? E o esforço de André Luiz, naquela coletânea, a vida no mundo espiritual, é uma autorização da espiritualidade amiga para a gente começar a entender um pouco da sociedade do mundo espiritual. Como ela se organiza, quais são as sensações, quais são os sentimentos, como é que as pessoas sofrem, como é que despertam, como é que se relacionam, a que estão presos, como é que se liberta. Então, esta vida de relações de um mundo que pulsa ao nosso redor, André Luiz nos explica. Então, a gente conhece o mundo das sensações materiais. Isto é que a gente se debruça sobre ele. Isso é o que a gente estuda, isso é o que a gente vivencia mais aprofundadamente, que é o mundo material. Mas este mundo material é um reflexo do mundo espiritual, né? Então, aos poucos,
a gente vai tomando consciência disso, vai estudando, e muita coisa não cabe ainda na nossa razão, porque a gente ainda falta elementos para entender como é que as coisas funcionam, né? Mas esse esforço da espiritualidade em permitir uma obra como a obra de André Luiz é nesse sentido, de nos esclarecer um mundo que existe, que funciona, bom dia, e que está ao nosso redor, que é o mundo espiritual, né? Então é um pouco isso que a gente vai estudar, né? Bom dia, senhoras. Esclarece o benfeitor Emmanuel que a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades, porque a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Ou seja, esta vida material que a gente vive aqui não é privilégio da terra. Ela existe, esta vida, uma manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Em tudo há vida, digamos assim, né? Nós viveremos eternamente através do infinito. E o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por essa razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Quantas ações, atitudes, agressões poderiam ser evitadas se nos soubéssemos imortais? Quantas pessoas agridem as outras porque acham que as coisas vão ficar por aqui mesmo? Quantas pessoas esquecem dessa realidade? Então, a partir do momento que você, rapaz, deixa de ser abestalhado, porque isso não termina aqui, não. Então, o que você está fazendo aqui, você vai colher, ou agora ou depois. Então, esse conhecimento da imortalidade que a doutrina espírita nos apresenta com todas as letras, assereia não ser. E faz a gente pensar duas vezes antes de acometer determinadas coisas. Não é? Então, este conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade. Então, por exemplo, às vezes um parente difícil, por que eu vou adiar o comprometimento que eu tenho com essa alma? Não adianta eu adiar. Se eu não resolver agora, eu vou ter que resolver depois. Porque ninguém escapa das leis de Deus. Por que eu vou ferir agora se eu não vou me ver livre? Jamais. Não é? Então, este conhecimento das leis eternas que regem o universo faria as pessoas pensarem duas vezes antes de cometerem determinadas atitudes e antes de deixarem de cometer outras. Então, nós somos, digamos assim, agraciados pela responsabilidade de já saber disso. Porque a gente não pode mais dizer que não sabia. Então, não é porque a gente é melhor do que os outros. Eu, às vezes, digo que é porque a gente é pior. Porque contigo não tem jeito, não. Eu vou ter que te dizer que é desse jeito para ver se tu aprende. Porque tem gente que é bom sem saber de nada disso. Não é? Tem gente que, tudo bem, eu sou bom porque sou bom. A gente precisa saber desta prova. Ó, eu não vou fazer, não. Por quê? Eu vou responder a uma contabilidade, digamos assim. É um débito e um crédito. Se eu fizer, eu vou pagar. Então, eu deixo de fazer muito mais por medo do que porque eu sou bom mesmo, né? Então, é importante a gente ter essa dimensão para não se achar que a gente está acima da cocada preta, digamos assim, né? A verdadeira morte que o apóstolo Paulo nos apresenta no seu simbolismo, a verdadeira morte é a do pecado. O que a alma purificada no bem se torna incorruptível e vive eternamente. Então, a morte é a morte do pecado, é a morte da matéria. Então, a alma transformada, a alma liberta, purificada no bem, se torna incorruptível, inacessível, né? Inabordável de determinadas tentações. E vive eternamente, porque é uma alma liberta dessas influências da matéria, né? Então, o grande conceito que a doutrina espírita nos apresenta é do espírito imortal. Essa é a grande novidade que, digamos assim, a gente aprendeu
Né, Rita? Você é um espírito imortal. Vê que maravilha? Não morre mais. Que coisa maravilhosa, né? Então, a gente descobrir um negócio desse é fantástico. Quer dizer, eu descobri que fulano é imortal. Todo mundo é imortal. Então, não, os nossos amores não cessam. Nada é em vão, digamos assim, né? Meu amigo, por que você está me ferindo hoje se você vai colher o que você está plantando? Não faça isso, não. Por que você está fazendo isso, já que você vai colher? Né? Então, esta consciência de que o espírito é o princípio inteligente do universo individualizado é o grande conceito. O princípio inteligente evolui e se torna espírito, que é o que nós somos. Né? Alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou no seu grosseiro invólucro invisível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Essa consciência, esse aprendizado, essa revelação, essa lei é que vai ficando mais clara e muitas vezes nos faltam os sentidos para entender. Morre o corpo, vivifica o espírito. Mas o espírito tem uma capa, tem uma forma, tem um revestimento que lhe dá forma. A gente entender isso fora da dimensão da matéria, muitas vezes é complicado. Né? Então, o espírito desencarna, não tem mais corpo, mas se vê vivo, se vê se mexendo, se vê com sensações, com frio, com calor, com dor, com tristeza, com alegria. De onde vem isso que meu corpo morreu? Então, esta consciência de que nós somos um espírito imortal, nós não somos a carcaça, nós somos a essência, é que vai nos transformando. Né? Há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma, o espírito encarnado, independente da matéria, que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Então, a faculdade que nós temos de pensar, quem tem é o espírito. A faculdade que temos de uma inteligência que não é mais rudimentar e instintiva, mas sim começando a despertar para um grau de consciência, é que nos distingue dos outros reinos animais. Um animal não pensa, o animal tem princípio inteligente, mas o animal não pensa. Aí diz, o meu pet, que agora o nome é pet, não é mais bicho, não, é pet, né? O meu pet, né, ele parece gente, não é gente. Um cachorro pode ter sentimento, um gato pode ter sentimento, não, pode ter inteligência, que são princípios do princípio inteligente individualizando-se. Mas um cachorro, ele não arma, ele não pensa 2 dias na frente, ele não pensa 3 dias na frente, ele não pensa que se ele tiver uma atitude, alguém vai gostar ou vai deixar de gostar. Isso é concatenar a inteligência, ter um raciocínio sistematizado, digamos assim. Né? Eu venho para a casa espírita porque eu preciso desenvolver a minha faculdade espiritual. Eu preciso me desenvolver moralmente. Qual é o animal que tem isso? Aí eu vou ser dócil com Vera, porque Vera é uma amiga que está comigo nesta encarnação e eu preciso desenvolver esses laços. Qual é o animal que tem isso? Ele não tem esse sentimento. O animal tem instinto, que é uma forma de inteligência rudimentar. Instinto de conservação da vida, nascer, viver, comer, dormir, se alimentar. Isso é instinto. Isso é instinto. Se você pegar e bater na vista de alguém, instintivamente a gente fecha os olhos. Nesta hora eu não estou raciocinando. Uma mão vai bater no meu olho e eu vou fechar para me proteger. Eu não tenho tempo de concatenar esse raciocínio. Eu fecho instintivamente. Se eu for passando por uma rua e tiver um prego, eu tiro o pé do caminho instintivamente. É instinto de conservação. Antigamente, se você queria saber se uma água estava envenenada, você mandava um animal beber. Se o animal não bebesse, a água estava envenenada. Por quê? É instinto de conservação. Se um animal, uma comida estiver estragando, mande um cachorro comer, um gato comer. Ele vai comer? Vai não. Porque o olfato dele é apurado e ele percebe se ali pode ou não pode.
Se você está com determinada água suja, o passarinho não vem beber. Se tiver uma água limpa, o passarinho chega no instante para beber aquela água. São os instintos. Né? É diferente, nós somos o instinto individualizado, caminhamos como espíritos. Né? Então, se tiver 7 passarinhos, 8 passarinhos no fio estendido, e você fizer um barulho, os 8 passarinhos vão voar. Mas vão voar instintivamente. Agora, se forem 8 homens, e se você assustar, cada um vai ter uma reação. Por quê? Porque o homem vai pensar o que está acontecendo. Um vai correr, um outro vai para cima, o outro vai para trás, o outro se baixa, o outro olha para ver o que é, o outro fica parado. São reações que você raciocina do que está acontecendo. O animal não, instintivamente ele reage. Né? Nós somos esse princípio inteligente e individualizado. Espíritos é o que nós somos. Né? Imortalidade é a essência da vida. A história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. Todo mundo fala nisso, mas pouca gente sabe o que é. Então, esta responsabilidade de levar adiante essa informação a gente tem. Vamos dizer ao mundo que a morte não existe. E a gente agora está começando a entrar numa seara de dizer como é que é a vida no mundo espiritual. A gente vai entender. É claro que não vai entender plenamente. Todo dia a gente fica com dúvida. Mas a gente vai começar a despertar. Como é que eu vivo num plano que não tem chão e eu piso e não afundo? Aí o cara fica pensando nisso, né? Sim, meu amigo, mas o plano é outro, a densidade é outra, a dimensão é outra, fluidicamente é de outra forma, o corpo é de outra natureza. Aí você começa a fechar determinados raciocínios. Né? Mas aqui na crosta eu piso no chão e é chão, né? E eu não passo do chão, passo? Não. Mas existem outras camadas espirituais que a gente vai ver que existem espíritos que pisam e é chão. E ele não afunda. Por quê? Porque a densidade daquele espírito é outra. A densidade do corpo fluídico daquele espírito é outra. Né? Então, é a mesma raciocínio que a gente vai fazendo. O seguinte, a gente não está tudo encarnado. A gente não já aprendeu que quando a gente dorme, quem dorme é o quê? O corpo. E quem vai passear é quem? O espírito. E quem dá forma ao espírito é o perispírito. E o perispírito está ligado ao corpo através de quê? Um cordãozinho. Não é isso? Imagina um dormitório com 100 pessoas dormindo. Todo mundo acorda. Todo mundo está sonhando. Os corpos estão tudo dormindo. Os espíritos tudinho se desdobram, se emancipam e vão passear. Tudo com o cordão ligado. Imagina o emaranhado de cordão. Um cordão passando por cima do outro, um misturando com o outro, engranzando com o outro. Como é que fica? Não fica, porque não engranza. Porque é de uma natureza fluídica que um não interfere no outro, um passa pelo outro e não interfere. Na matéria, a gente concebe isso, um fio passar pelo outro e não. A gente não entende um fio passar por o outro e não passar. Porque a natureza material destes fios são de uma forma que um não passa por outro. Mas se houvesse um agregado magnético, fluídico, de que um elemento passa por outro, pelos espaços vazios que tem entre eles, ele passaria um pelo outro. E mesmo assim ele se agregaria quando chega do outro lado. São leis naturais, que aos poucos a gente vai entendendo. Não é? Alguém fez uma experiência um dia de pegar uma esfera de chumbo e injetar um jato de água. Com pouca pressão, a água não passa. Mas com muita pressão, acaba saindo água do outro lado. Porque existem espaços vazios entre uma condensação de chumbo. Então é assim. São leis naturais que aos poucos a gente vai entendendo. Né? Uma radiografia, que era uma descoberta de, 50, 60 anos atrás. O que a medicina tinha para diagnosticar um osso quebrado era uma radiografia. O que era uma radiografia? Era um raio-x. Você tira uma foto, injeta uma determinada tecnologia
que não enxerga um corpo de carne, que é mais fluido, mas enxerga um osso, que é mais denso. Então, a radiografia tira uma fotografia de um corpo mais denso que está por trás de um corpo de carne. É a radiografia. Aí a coisa evoluiu, hoje tem ressonância magnética. O que é ressonância magnética? É você captar a ressonância magnética dos órgãos do corpo físico, pelo campo vibracional que cada órgão tem. E ele remonta aquela imagem. Ele começa a captar uma vibração. Daqui a pouco a ciência vai chegar na vibração do espírito, talvez, quando houver autorização para tal. Algum destes cientistas está no mundo espiritual, neste momento, estudando, conhecendo esta realidade, para depois fazer o quê? Reencarnar e trazer essa tecnologia como uma revelação para a matéria. É assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. Quando isso é possível? Quando a gente adquire maturidade para compreender. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo as coisas, porque aos poucos as coisas vão sendo reveladas. Não adianta a gente querer entender antes, porque falta-nos o quê? Condições científicas para entender determinadas coisas. Não adianta a gente tentar entender determinadas coisas, que a gente não vai entender. A gente ainda é muito pequeno para poder compreender as coisas. Ok? A imortalidade é a luz da vida, como este sol refulgente é a luz da natureza. Então, a imortalidade é a perspectiva da vida do espírito. Então, alegrai-vos, todos vós, porque somos imortais. Então, hoje tu vai chegar em casa feliz, Rita, sorrindo. Por quê? Porque tu é imortal. Não é Power Ranger, não é uma super-herói, não é nada disso, mas é imortal. Hein? Rosa, pronto. Não tem os super-heróis, né? Que descobrem que são imortais, que têm não sei quantas vidas. Todos nós somos super-heróis, porque somos imortais. Ó, o cara vê o desenho animado, vai, fulano é imortal. Que maravilha. Nós também somos, né? Somos super-heróis. Para enfrentar a vida de muitos, né? Tem que só ser herói mesmo, né? Para poder superar os desafios, né? Então, esclarece Emmanuel, somos seres imortais, a vida continua após o corpo físico, existem planos existenciais nos quais o espírito continua a sua jornada evolutiva, na Terra ou fora dela. Existe vida após a vida, entre aspas, né? Claro que existe, tudo é vida, né? Então, isso implica o quê? Conhecimento e discernimento espiritual. A gente não pode mais ser a mesma pessoa, porque a gente já tem mais elementos para compreender a vida de uma forma muito mais ampla. Eu não olho mais apenas a família como aquele encontro de almas que se reuniram nesta casa. Eu olho a família como Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Porque eu começo a olhar a família num conceito mais amplo, no conceito mais espiritual da história, né? O conceito familiar da história, não é? Então, isso nos facilita o caminhar, isso nos facilita a compreensão, não é? A límpida compreensão da imortalidade do espírito, segundo o espiritismo, ainda que se revele lógica e racional, e mais de acordo com a bondade e misericórdia divina, está revestida de muita simplicidade. Daí nem sempre se aceita. É simples. A doutrina espírita é simples, porque ela está na natureza. Então as coisas são simples. Aí o cara fala, rapaz, mas é simples assim? É simples assim. Mas às vezes a gente quer uma teoria fabulosa, miraculosa, né? Algo sensacional. Não tem nada de sensacional. É simples. Aos pouquinhos a gente vai despertando para essa realidade, né? Como para a doutrina espírita não há dúvida sobre a imortalidade do espírito e a organização social existente no plano extrafísico, apresentaremos em seguida alguns conteúdos doutrinários relacionados à temática. Eu tenho certeza que não vai dar tempo da gente ver tudo isso hoje, porque eu tenho que sair de 9h30 mesmo, porque daqui a pouco eu vou viajar para um plano
material diferente. Então, eu tenho que gastar um tempo para viajar, tenho que levar o corpo para viajar, né? Então, eu não sou ainda espírito fora da matéria, que eu posso pensar e estou lá, né? A gente vai ver o meio de locomoção. Pensei, vou para o Rio de Janeiro. Eu penso no Rio, cheguei lá, né? Aqui a gente ainda tem esse corpinho e eu tenho um maiorzinho ainda, né? Para poder levar. Então, para levar, tem que vencer as barreiras da matéria, né? Então, eu tenho que sair de novo mesmo. Então, sensações e percepções dos espíritos desencarnados, organização social no plano espiritual, comunidades abismais, umbralinas de transição superiores, aspectos da vida no plano espiritual, alimentação, linguagem, locomoção, linhas morfológicas e aparência. Isso são apenas capítulos que quem quiser se aprofundar vai lá em Evolução em Dois Mundos. A segunda parte é sobre isso. É entender a vida no mundo espiritual. Evolução em Dois Mundos, segunda parte. Então, ele trata tudo isso aqui. A gente consegue compreender de uma forma tranquila? Mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente está evoluindo para compreender a alimentação dos espíritos superiores. O espírito superior se alimenta de carne, não vou nem dizer de picanha, para não dar problema político, né? Não vou nem falar picanha. Alimenta de carne de sol, né? De carne de charque? Não. Hein? Espírito superior se alimenta. Espírito se alimenta de quê, minha gente? De amor. O amor é o alimento das almas. Então, por exemplo, você vê as pessoas assim com o semblante feliz, sorridente, irradiando alegria e harmonia. Está amando. Está sendo amado. Porque esta troca preenche o ser, digamos assim, né? Quando você vê aquela pessoa cabisbaixa, pendente, está carente de alguma coisa. Então, está carente disso aqui, do sentimento, vai buscar fora dele o que te compensa. Aí muitas vezes são os desequilíbrios, as compulsões da bebida, do sexo, da droga, do cigarro, compensações, carências afetivas, falta de um lado, preenche do outro, alimento da alma. Nós somos o quê? Corpo, e enquanto encarnados somos o quê? Corpo. E espírito. Uma parte de mim é amor e a outra metade também, já dizia Oswaldo Montenegro, né? Mas uma parte de mim é matéria, a outra metade é espírito. A matéria se alimenta de quê? Da matéria. O espírito se alimenta do espírito, fluidicamente das vibrações de amor. Como uma coisa está ligada à outra, uma compensa a outra. Se falta alimento de um lado, a outra compensa de outra forma para você ter esta aparente saciedade. Então, o que Jesus nos ensina é o seguinte: arrependei-vos, venho para te ensinar o reino dos céus. Ou seja, viva hoje ainda na matéria o reino do Espírito. Comece a cuidar das coisas dos Espíritos. Deixe de se alimentar das coisas da matéria e passe a se alimentar das coisas do Espírito. Procure a saciedade nas coisas que alimentam a tua alma. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está explicando. É isso que a gente precisa compreender. É isso que os espíritos ligados à matéria sofrem quando chegam no mundo espiritual. Porque não estão libertos da vida material. Para os espíritos que na matéria viveram e vivenciaram a vida do espírito, quando chega na vida do espírito, é só continuar. Não é simples. É simples. É apenas a gente compreender, né? Então, vamos mais um pouquinho. Sensações e percepções dos espíritos desencarnados. A maioria dos espíritos que aportam no mundo espiritual não tem de imediato consciência da nova realidade da vida, para onde foi transferido após a desencarnação. Morre, mas não entende que morreu. Não é? É ainda reduzido, o que Emmanuel diz, o número que desperta no espiritual plenamente consciente da sua situação. É equívoco supor que, pelo fato de não possuir corpo físico, os desencarnados não têm sensações e percepções. O perispírito é o veículo de manifestações do novo plano vibratório, cuja natureza semimaterial revela que as células, tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas perispirituais são mais etéreas
Entretanto, verifica-se que os espíritos mais atrasados possuem perispírito muito denso, guardando significativa semelhança com o corpo físico na última encarnação. Né? Então, para quem é médium, e eu sei que Rita, Vera você também é médium, né? De incorporação, né? Então, a questão da mediunidade, vocês que recebem espíritos sofredores, sabem que o espírito sente determinadas situações, de dores, de frio, de angústia. Então, ele tem dores morais, mas também tem dores físicas. Você percebe que ele está sentindo dor física. Ele está sentindo que tem uma viga pressionando a cabeça dele. Ele está sentindo que ele está sufocado, já que ele morreu num desmoronamento. Mas ele não é mais corpo, ele é espírito. Então, tem duas situações ainda. Ou aquele corpo ainda está preso ao espírito e ele sente as sensações do corpo pelo cordão ainda rarefeito, ou ele tem as sensações e percepções daquela dor. Né? Se foi algum desenlace muito rápido e momentâneo, ele ainda pode estar preso àquelas vibrações, mas o desenlace ainda não foi feito. Então, ele ainda pode sentir alguma daquelas sensações. Mas, por um outro lado, ele pode ter a sensação que está no espírito. A percepção da dor não está no corpo, está no espírito, né? Assim, o estado de equilíbrio ou desarmonia que o desencarnado carrega em si é fortemente impresso neste veículo sutil, no perispírito. O sofrimento apresentado pelos espíritos produz somatizações espirituais, semelhantes às encontradas em reencarnados portadores de desarmonias psíquicas ou emocionais. Como os espíritos captam sensações e percepções na ausência do corpo físico? Essa é a pergunta. Como os espíritos captam sensações ou percepções na ausência do corpo físico? A gente não aprendeu que a gente tem 5 sentidos. A gente não tem 5 sentidos. Vocês aprenderam no colégio. O tato, o olfato, a audição, a visão, e qual é a outra? A paladar. As 5 sensações. Né? E está tudo por aqui. Né? O olho, o nariz, a boca, o ouvido e o tato. E a gente espírita tem uma outra sensação, que é a extrasensorial, mediúnica. Né? É o 6º olho, né? É o 6º sentido que dizem desenvolver. Né? Então, nós temos 5 sentidos. E estes 5 sentidos estão ligados ao cérebro. Porque você capta essas sensações. Aqui está frio. Eu boto na mão e sinto que está frio. Isso é salgado. Eu estou ouvindo uma música. Essas sensações, essas percepções, você interpreta, o cérebro interpreta, vai num arquivo para ver se você conhece. Você conhece, tem aquele gosto, faz isso aqui, é acerola. Quem foi que te disse que era acerola? Você aprendeu e arquivou esta informação. Então, quando você sente gosto de acerola, você vai e compara, aí você devolve, isso aqui é acerola. Né? Você bebe água e faz essa água, tá? Com gosto de água de coco. Por quê? Porque você registrou o gosto da água de coco. São as sensações, as percepções que a alma tem. E o espírito? Que não tem esses órgãos que atuam. Como os espíritos captam sensações e percepções na ausência do corpo físico? E eis como responder a esta pergunta os espíritos orientadores da codificação. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, não é a causa, é o efeito. A lembrança da dor que a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem queimar-se. É de outra dimensão, fluídica. Né? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. A pessoa não tem mais o braço, mas sente o braço coçando. Porque ele tem um braço espiritual. E isso está arquivado na sua memória espiritual, aquela sensação. Então ele sente a coceira, ele sente a dor, ele sente o formigamento, já que mesmo o braço não estando lá, mesmo a perna não estando lá. Né? Seguramente não é nesse membro que
está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão. Estudo. O cérebro material é que na carne guarda esta impressão. E no mundo espiritual, o espírito é que guarda essa sensação. É lícito, pois, admitir que é coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Né? Uma coisa é o perispírito que está sentindo, outra coisa é o corpo que está sentindo. Né? Então, é preciso tomar cuidado, e muitas vezes, numa reunião mediúnica, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, a sensação é de quem? É orgânica do médium, ou é do perispírito do médium, ou é do perispírito de terceiro. Então, tem uma caminhada, né? Eu estou sentindo dor de cabeça. A dor de cabeça é sua, a dor de cabeça está provocada por animismo seu, ou está provocada por uma influência espiritual de terceiro. Está tudo ali, ligado, né? E aonde é que você atua, toma um analgésico que resolve os três de uma vez. O que é um analgésico para resolver os três de uma vez? Toma um passe. Você distribui fluido e resolve, já que você não tem um aparelho para identificar exatamente qual é a causa. Você não sabe exatamente onde é. Como é que você vai discutir? Não é seu, não é anímico, não é... Sei. Vamos fazer o seguinte, vamos atuar fluidicamente que vai resolver por onde passar, digamos assim. Né? Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já ouvimos atravessar chamas sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Diferentemente do que acontece no corpo físico, no qual as sensações e percepções se concentram em determinada parte do corpo, em geral captadas pelos órgãos do sentido, você sente pelos órgãos do sentido. Né? Nos desencarnados, as percepções e sensações são sentidas em toda a extensão do perispírito. Então, ele sente como um todo. Né? Por este motivo, a dor, quando existe, é mais intensa, porque não é focal, mas atinge todos os recantos do veículo perispiritual. Então, como ele não tem mais o órgão físico de captar o sentimento, ele sente na alma. Então, a alma, digamos assim, esparge em todo o ser esse sentimento que ele está sentindo. Né? Então, é muito sutil. A gente não vai compreender exatamente como, mas é um mecanismo da lei, que a gente nasce com isso de fábrica. Digamos assim, os nossos espíritos já estão preparados de série com todas essas sensações. Aí você pergunta, onde foi que eu aprendi? A individualização do princípio inteligente. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, chega ao reino hominal. Então, o nosso espírito foi sendo preparado de fábrica. Então, a gente já nasce com todos esses itens de série, com todas essas percepções. O nosso espírito é isso, esse acúmulo de vivências nos reinos da natureza. Estão entendendo, gente, o que é a evolução do princípio anímico? É isso. É a nossa alma se preparar, se credenciar para a condição hominal. A desencarnação, organização social no plano espiritual. A desencarnação não opera bruscas mudanças. Razão porque nas esferas espirituais mais próximas do planeta, as almas desencarnadas praticamente conservam características que lhes eram mais agradáveis nas atividades de existência material, buscando se relacionar com aqueles que lhes são os afins. Nesse sentido, ensinam os orientadores da codificação espírita que as relações de simpatia representam a base da organização social no além-túmulo. Simpatia, né? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. A gente vai se aproximar daquilo que a gente gosta. Então, vai se agrupar assim no mundo espiritual, né? Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal qual sucede entre vós.
A gente está aqui num grupo que se reúne em torno de um assunto que quer estudar a doutrina espírita. Então, a gente se aproxima por isso. E na nossa vida social, a gente se aproxima, vai para a casa de um, vai para a casa de outro, vai tomar um chá com um, vai para um restaurante com o outro, vai visitar a casa de um, por pendores, por simpatias. A gente só vai para a casa de quem não gosta quando é obrigado. Né? Quando é um compromisso, alguma coisa. Mas normalmente você quer ir? Não, não quero não, vou porque tem que ir. Porque você não tem simpatia com aquelas relações. Né? Então, no mundo espiritual não é diferente disso, porque nós somos uma cópia do mundo espiritual. É tudo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os das mesmas categorias se reúnem por espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Às vezes a gente tem famílias que não têm tanta afinidade. A gente vê grupos de amigos que se dão muito melhor do que grupo de irmãos carnais, digamos assim. Aí eu me sinto muito melhor com esse meu grupo de amigos aqui do que quando estou reunido com minha família. Mas também existe família que são tão unidos que não tem espaço nem para amigo. Se chegar um amigo, não consegue entrar, porque aquela família é de almas tão ligadas e vinculadas que são almas que caminham juntos há muito tempo. Né? Mas tem almas que não são afins, nasceram na mesma família, são parentes corporais, mas não têm afinidade. São diferentes. Então, é a afinidade das almas, simpatia entre almas. Né? As comunidades existentes no plano espiritual lembram, segundo a palavra do codificador do Espiritismo, uma grande cidade, onde todos os homens de todas as classes e de todas as condições se veem, se encontram, sem se confundirem. Uma sociedade, uma cidade, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado, sem se falarem. É uma cidade espiritual. Né? Entretanto, nem todos os espíritos têm acesso livre aos diferentes grupos da sociedade. Os bons vão a toda parte. Quem pode o mais, pode o menos. Os espíritos mais elevados podem estar em toda parte. E assim deve ser para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Lembra da história da densidade perispiritual? O espírito mais atrasado tem um perispírito mais denso, então ele não pode ascender a determinados planos mais elevados. Ele não consegue, mas ao contrário pode. Aquele que pode menos, ele pode descer aos planos inferiores. Né? O espírito André Luiz fornece uma riqueza de informações a respeito da vida no plano espiritual, que realmente merecem ser conhecidas. Então, é a história de André Luiz, que tem essa maravilhosa obra para a gente conhecer a vida no mundo espiritual. Né? Esclarece, por exemplo, que a sociedade espiritual está organizada em níveis evolutivos, à semelhança de mundos sutis, mundo dentro de mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se penetram. Ou seja, a Terra é uma cebola. Eu já disse aqui várias vezes. A gente tem várias camadas, onde aquela visão do inferno de Dante foi uma visão mediúnica, dele traçar o que André Luiz estuda. Né? Em seguida, registraremos breves anotações a respeito dessas sociedades existentes no além em caráter de ilustração. Olha aí, a Terra, a cebola. Estão vendo a cebola aí? Ó? 7 camadas. Está vendo a cebola? A gente está onde? A gente está aqui, ó, em cima dessa bolinha azul aqui. Estão vendo a bolinha azul aqui? Estão vendo a bolinha azul? É essa bolinha aqui, ó, 2. Está vendo aqui? 2. Númerozinho 2 aqui. O que é isso aqui? A crosta, umbral dos encarnados. Então, mais interno do que a crosta, existe a subcrosta, umbral inferior. Existem regiões mais densas dentro da Terra, nas cavernas, nas furnas, nos abismos, que André Luiz cita, e que os médiuns, em muitas reuniões, percebem espíritos que vêm de regiões mais densas. E hoje está sendo normal isso acontecer. Por quê? Porque os porões estão abertos, gente. Transição planetária.
almas que estão arquivadas nessas regiões mais densas, milênios, com as suas vibrações mais grosseiras, estão tendo que vir aflorar. Porque o psiquismo que aflora daqui perturba aqui. E como a Terra, como um todo, está precisando evoluir enquanto o mundo, determinadas energias não podem mais ser comportadas na Terra. É simples assim. Eu já fiz uma analogia aqui num estudo que a gente fez com uma casa que você tem. Você está precisando melhorar a sua casa, mas tem um quarto cheio de coisa velha lá, podre, mofada, que você guarda tudo lá no soca guarda, vai juntando aquele ambiente. Chega um ponto que você vai, eu vou precisar mudar a casa. Você vai ter que enfrentar e abrir aquele quarto. Aí você bota uma máscara, um capacete, uma roupa de astronauta para entrar no quarto, para enfrentar o que tem lá dentro. Vai sair bicho, cobra, escorpião, gato, cachorro, vai sair tudo. Mas você vai enfrentar o que tem lá dentro. Assim são os porões da Terra. A subcrosta, o umbral inferior, os abismos. São as regiões mais densas. Tem muitas almas presas lá, nesse pântano, digamos assim. Então, essas almas estão aflorando. E aí pergunta, o que é que vocês querem com a gente? Então esse psiquismo doentio é atraído umas almas pelas outras. Estão entendendo, gente, um pouquinho essa percepção? Então, acima da Terra, você tem o umbral dos desencarnados, essa camada 3. Então, a camada 3 aqui, umbral dos desencarnados. O umbral médio, onde se situam cidades astrais hospitalares, está aqui, a 4. Já é uma esfera mais alta. É onde se situa, por exemplo, a cidade Nosso Lar. É mais ou menos em cima do Rio de Janeiro. É uma cidade espiritual. Nosso Lar. No 5 já é uma camada acima da camada do umbral médio, é o plano astral, onde mediano, onde estão cidades das ciências. As vibrações vão ficando mais sutis, mais fluídicas. As almas vão acessando determinadas condições para atingir esses patamares. O plano 6 e o plano 7 é o plano astral superior. Né? Então, está aqui, ó, habitantes da Terra, 30 bilhões, 6,5, hoje já está em 8 bilhões de encarnados e o resto desencarnado. E onde está o resto? Nessas cidades espirituais, nessas camadas espirituais. Então, Hein? Então, o que essa obra de Egorina, ela fala em 7 camadas aqui. Agora, veja, detalhes aí é com o Roberto Carlos, né? Agora aqui, ele fala em 7 camadas aqui. Né? Nesta obra, que tem a cidade do além, ela mostra o plano, a planta de Nosso Lar. São revelações, sabe, amiga, que vão sendo dadas de acordo com... A gente não vai discutir se é 7, se é 8, se é 9. É feita as camadas do espírito. A gente fala em 5, em 7, não sei. Aí a questão aqui, ele fala em 7. Né? E lá em cima estão as constelações, as estrelas. Lá em cima. Então, até chegar no patamar das estrelas, a gente tem essas esferas. E a dimensão de uma para outra é o quê? Fluídica. Quem pode mais, pode descer para regiões mais atrasadas. E quem pode menos, não pode subir para regiões mais sutis. Né? Então, comunidades abismais são regiões inóspitas de trevas, situadas abaixo da crosta planetária, onde se encontram, como se encontram descritas por André Luiz em Nosso Lar, capítulo 44, as trevas, em Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8. Para esses espíritos, a expressão trevas é o nome dado às regiões mais inferiores que conhecemos. São localidades de grande sofrimento, existentes no além, onde vivem milhares de espíritos que preferem caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios estacionados no fundo do abismo por tempo indeterminado. São estas camadas aqui dentro. Tá? Então, a gente atende nas reuniões mediúnicas muitas almas que vêm dessas regiões. Então, tem espíritos missionários, por exemplo, que fazem excursões a essas regiões para estar resgatando almas, joga uma rede, vai trazendo fluidicamente. A nossa querida Isabel, rainha de Portugal, é uma das que comanda essas excursões, que fica caminhando nessas regiões umbralinas, resgatando almas nesse sentido de dor, de dificuldade. Muitas dessas almas são, digamos assim, transforma seu perispírito em formas animalescas, animais, bichos, né? Transforma seu perispírito para assustar
a quem vai lá e para se esconder de seus desafetos. Então, são situações desse tipo que a doutrina espírita começa a entender como essas coisas acontecem, né? Então, são as comunidades abismais, comunidades umbralinas. O umbral é a região que começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Os habitantes do umbral mantêm-se fortemente vinculados aos encarnados, acompanham-os de perto, imiscuindo-se nas suas atividades e negócios. O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queimam as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. É uma zona de expurgo psíquico, mental, fluídico. Então você está ali despojando a sua intoxicação mental, porque essa intoxicação mental é peso no seu corpo espiritual, que o impede de se elevar. Então, quando eu digo que a gente está na encarnação fazendo uma dieta do espírito, é que quando a gente está na encarnação, a gente está expurgando o peso do nosso perispírito, através do mecanismo da reencarnação, né? Então, ele está dizendo aqui que essa região aqui do umbral 3, ela se conjuga com a Terra. Então, há uma ligação. E quando a gente vê em nosso lar, o Ministério, por exemplo, do Atendimento, ele está ligado à crosta. Então, ele tem canais diretamente com a crosta, de acesso a espíritos que vivem na crosta e que vivem nos umbrais, para ser atendido numa região diferente. O mecanismo é o seguinte: tirar da região mais densa e levar para uma região menos intoxicada. Você tira de uma região de contaminação e leva para uma região mais sutil para você tratar. Você tira o doente de um conjunto de enfermidade e leva para um conjunto mais limpo, com acesso à limpeza, para você poder fazer a asepsia no psiquismo daquele espírito, para ele expurgar esse pensamento e se libertando dessas coisas, né? Então, comunidade de transição são comunidades fronteiriças situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Como exemplo ilustrativo, temos a colônia Nosso Lar. Transição entre um plano e outro. Você fica ali numa cidade intermediária. Nem é tão evoluído, nem é tão atrasado. Então, você está ali, né? Nela ainda existe sofrimento, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Tal posição favorece a natureza, caracterizada por belezas e harmonias existentes nos planos inferiores. A colônia espiritual Nosso Lar possui várias avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, o ar ali é puro, a atmosfera ambiental reflete profunda tranquilidade espiritual. Não há, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, visto que as vias públicas estão sempre repletas de entidades numerosas em constantes atividades indivíduas. Por que o ar é mais puro? Porque tem menos influência de quê? Da matéria. Então você tem menos psiquismo doentio. A egrégora, vocês sabem o que é egrégora, né? O somatório do psiquismo das pessoas que habitam um determinado lugar. Então a egrégora da Terra ainda é densa, porque é o somatório do pensamento das pessoas que vivem na Terra. Este pensamento influencia uma determinada região. Como o nosso lar está mais em cima, nessa quarta camada aqui, ele está mais livre dessa influência espiritual mais densa. É por isso que a natureza é mais exuberante, o sol é mais brilhante, as águas são mais puras, a beleza da natureza é mais presente, porque tem menos influência da matéria. Quando você vai para o campo, você não vê a noite mais bonita, você não vê o sol melhor, as águas mais claras. Por quê? Porque você está mais livre do psiquismo doentio. Ainda ontem, na reunião mediúnica, um espírito mentor da casa nos sugeria, nesse momento de dificuldade que a gente está atravessando, procurem os lugares mais afastados, procurem fazer as suas meditações, procurem os campos, procurem as praias ao amanhecer, renovem o seu psiquismo, alimentem as suas almas, saiam um pouco deste momento de influência espiritual deletéria de tantas mentes assoberbadas, né, angustiadas, temerosas, que isso sufoca, né, e angustia. Então, que a gente procure os nossos redutos de paz,
para também estar alimentando os nossos espíritos, né? Comunidades superiores são regiões espirituais consideradas verdadeiros paraísos, tendo em vista o nível de evolução moral e intelectual dos seus habitantes. Exprime, na verdade, diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Tal como acontece nas demais regiões citadas, há diferentes planos de superioridade nessas comunidades. Por exemplo, André Luiz nos informa da existência de elevada comunidade nos planos superiores, denominadas redimidas. Os seus habitantes possuem entendimento muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perderam todo o contato com a crosta terrestre e só poderiam se sentir aqui através de enviados missionários de grande poder. Então, são almas que habitam as camadas mais elevadas, né, que já perderam toda a sua condição material. São almas muito puras, que já estão lá nessa esfera. Mas a Terra ainda é um mundo de regeneração. Imagine os espíritos que já habitam Júpiter, que é um mundo muito mais evoluído que a Terra, né? Então, são essas as camadas que a gente tem. E só para dar um exemplo para vocês, isso não está na literatura espírita, isso está em fofocas de internet, e são obras espirituais que são feitos recortes na internet. Então, isso aqui é o mapa do Brasil e a quantidade de colônias espirituais que já foram citadas em algumas obras espíritas que alguém fez uma coletânea e colocou. A gente não pode atestar que isso é verdade, é mentira, porque não tem a comprovação, mas mostra que há esse condicionamento de organização de sociedade. Então, diversas colônias espirituais em todo o Brasil. Quando a gente chega numa reunião mediúnica e encaminha espírito para determinadas colônias, eles vão para determinadas colônias de acordo com a característica que cada um tem de tratamento. São hospitais especializados em determinadas situações, né? Aí, por exemplo, colônia espiritual Regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimento fluido concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Colônia Amigo da Dor, encontra-se no norte de Minas e extremo sul da Bahia. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas, agrupamentos religiosos. Cada um vai afinizando com as suas condições aqui na Terra, né? Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimentos em igrejas, santas casas de misericórdia, e é uma das mais antigas colônias em terra brasileira. Ontem ainda a Alexandre estava falando, será que aqui eles prestam socorro em igrejas, em outros templos religiosos? Não é só na casa espírita que se atende espírito, né? Existem muitos espíritos organizados de muitas formas, desde que o mundo é mundo, né? Colônia Redenção, no sul da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual. Esta colônia realiza um grande trabalho de laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas da Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Ou seja, o mundo espiritual é uma organização muito maior do que o que a gente imagina, né? Então está tudo disponível nesse plano, né? Raio do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo maiores núcleos no Brasil, norte do Amapá, espalhado por vários países em atividade diferente. No Brasil se parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças. Crianças no mundo espiritual é essa colônia que toma conta dos espíritos desencarnados como crianças e que esperam uma oportunidade de reencarnar, né? Bom Retiro, tem colônia aqui responsabilizada, colônia Nova Esperança, está aqui, ó, localizada bem próximo de Palmelo, Goiás. Esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta. É o IBGE espiritual, né? Que hoje em dia é em torno de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ou seja, gente, são inúmeras colônias que têm inúmeras funções no mundo espiritual. Estão entendendo, gente, como a coisa é organizada, digamos assim, e por aí vai, né? Aí o nosso lar, que tem os seus 6 ministérios, esclarecimento, união divina, elevação, auxílio, comunicação e regeneração. Essa é a planta de nosso lar, né? Uma cidade espiritual, digamos assim, com casas, com construções, com habitações. Aqui no meio a governadoria, que atende todo o canto. E diversas plantas, né? Campo da Música, Parque das Águas, fontes luminosas,
E a cidade vive e pulsa com seus milhões de habitantes, acho que 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, de espíritos que vivem na colônia Nosso Lar. Ok, gente? Então ele tem algumas informações de Nosso Lar aqui, que eu não vou entrar no detalhe, e eu cito para vocês que quem quiser estudar, eu vou parar por aqui, por causa da hora que eu preciso ir mesmo. Então, eu só cito para vocês o seguinte: nesse plano espiritual, essa cidade dos justiceiros, isso está lá no livro No Mundo do Mundo de Regeneração. No mundo do mundo de regeneração, né? Capítulo 15, No Rumo do Mundo de Regeneração. Está errado aqui, é No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro que foi publicado agora no final de 2019, da pandemia, né? Essa cidade aqui é uma cidade de inimigos do Cristo. E essa cidade foi varrida do planeta. Ela foi varrida do planeta. Por quê? Porque precisava sair. Essa cidade era nas regiões profundas. Então, um charco lodacento pestilecial em pleno coração de uma floresta, sujeitas às marés que traziam lixo e cadáver de animal. Ou seja, uma região muito sombria. E houve um diálogo entre Eurípides Bassanufo e alguns espíritos que acompanharam Manuel Filomeno de Miranda para levar essa comunidade de espírito às regiões mais densas, né? Então, tem aqui algumas discussões. Santa Isabel de Portugal e inúmeros grupos de sua caridade inspiravam, visitavam aqueles pélagos em homenagem à Mãe Santíssima, com equipe de socorristas, com redes luminosas magnéticas, que atiradas sobre o tremedal permitiam a retirada daqueles sofredores. Então, são excursões de espíritos socorristas que vão nessas regiões levando quem quer ser socorrido, né? Almas abnegadas que estão trabalhando pelo Cristo nessas regiões, né? Então, você imagina o trabalho que não dá fluidicamente você resgatar almas desse tipo para trazer para uma reunião mediúnica para poder ser atendido. Então, há um trabalho grande da espiritualidade para preparar uma reunião mediúnica. Aí o médico não pode ir, faltou, porque estou com dor de cabeça, estou com dor de dentro. Diga lá. Normalmente, nas segundas-feiras, quando eu estou em casa, tinha saído de um certo local, fui para casa, e vim bem para madinha, né? Aí, normalmente, eu digo assim, quem tiver, venha comigo. Vamos. É por aí. Aí sabe chamando. É por aí. Quando eu chego ali na pontezinha, achei coincidência ou não. Aí, atrás de mim, para um rapaz numa bicicleta, e fala assim, você não me conhece, não está lugar nenhum. Eu escutei só pela voz. Passou bem rápido, entendeu? Na verdade, você estava trazendo um imã ligado, a rede ligada. Então, aquele que estava perturbando ele, já disseram. Por aí. Então, está aqui, Eurípides Bassanufo, conversando com... E foi tirado, na verdade, eles transladaram essa cidade. Especialistas pegaram a cidade todinha e levaram para outro orbe. Né? Então, é apenas um exemplo do que acontece no mundo espiritual e do trabalho espiritual da equipe. Ok, meus amigos e irmãos, na próxima semana a gente continua com aspectos da vida do plano espiritual. Tá certo? Vamos encerrando por aqui. Isso aqui é um tema muito palpitante, digamos assim, que provoca muita curiosidade. Então, é apenas um começo, despertar para que a gente estude e conheça cada vez mais, né? Agora, o fato fundamental é que existe, está presente e está em toda parte, né? Então, que Jesus nos abençoe.